Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda reflexão sociológica. Na reflexão de hoje vamos nos aproximar de um dos clássicos da sociologia, o Karl Marx. Vamos refletir e analisar a sua interpretação sobre a sociedade capitalista e nos aproximar de suas principais categorias e unidades de análise do mundo social, que são classe social, luta de classe, alienação, exploração, mais-valia e dentre outras que vão fazer parte desse esboço, desse vídeo, para a gente refletir sociologicamente. Mas antes de começarmos, eu te peço para tu assistir a nossa primeira reflexão sociológica, onde eu abordo 3 acontecimentos que contribuíram para o surgimento da sociologia. E com esses acontecimentos vamos ter a reflexão sociológica dos 3 clássicos, que vão fazer parte dessa apresentação aqui do nosso cursinho, que é o Karl Marx, Durkheim e o Weber. Então, mas para a nossa reflexão de hoje, eu separei e estou colocando no seguinte esquema. Nós vamos ter as nossas chaves interpretativas, vamos ter uma mini biografia intelectual falando um pouco do percurso do autor e vamos trazer uma instrumentalização das categorias que foram trabalhadas por eles. Então, vamos começar? A primeira chave interpretativa ela vai servir para os demais vídeos quando eu for lançar e falar sobre os clássicos da sociologia. Como eu disse, esse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre o Karl Marx. E aí essa chave interpretativa, ela perpassa por essa relação e por essa problematização que se deu no século XIX entre indivíduo e sociedade. Daí a gente tirou 3 matrizes sociológicas de como é que foi pensada essa relação. E a primeira matriz é de que os indivíduos determinam a sociedade. A segunda é que a sociedade determina os indivíduos. A terceira é que indivíduos e sociedade se determinam de forma recíproca, de acordo com o contexto histórico e as condições materiais. E aí eu quero te dizer que essas matrizes elas não estão seguindo uma ordem cronológica. Pelo contrário, são apenas uma forma de apresentação que eu escolhi para essa reflexão sociológica. Então, para se falar da segunda chave interpretativa, eu quero te lembrar que há 2 acontecimentos que a gente vai demarcar aqui, onde a gente vai sentir a presença do Karl Marx antes e depois da sua relação com o movimento operário. E aí o primeiro acontecimento se chama o ludismo, que foi um movimento de quebra de máquinas logo nos primeiros 15 anos do século XIX, onde a classe trabalhadora, reagindo a essa nova forma de trabalho e as condições de trabalho que eles estavam sendo submetidos, começa a quebrar as máquinas. E aí tu tem que lembrar que lá no século XIX, logo nesses primeiros 15 anos, as jornadas de trabalho elas eram de 18 a 20 horas, em condições insalubres. E aí por isso que tem esse movimento chamado ludismo ou ludita, que é o movimento de quebra de máquinas. E já o segundo acontecimento, que é o cartismo, a gente vai ver, de uma certa forma, a presença do Karl Marx ali no processo de conscientização da classe trabalhadora, de como é que ela deve reagir ou se mobilizar frente a essas novas condições de trabalho. Esse acontecimento tem o nome de cartismo porque se deu através da publicação de uma carta, Por ser publicar uma carta, e aí se tem esse nome, cartismo. E nessa carta, de modo geral, que foi redigida pelo movimento operário, os operários exigiu a participação deles dentro das decisões e também ele exigiu remuneração para os parlamentares, também exigiu sufrágio universal masculino. Esse é o primeiro processo de conscientização da classe trabalhadora, e que tu vai ver ali a participação do Karl Marx, que é um contexto onde ele já estava visualizando em que condições estava a classe trabalhadora logo nesses primeiros anos da Revolução Industrial. Correto? Bem, para esse terceiro momento do vídeo, eu estou trazendo uma mini biografia intelectual de Karl Marx. E aí a gente começa um pouco ali falando sobre o seu nascimento, O Karl Marx ele nasceu em 1818 na Alemanha,
mas viveu boa parte da sua vida na cidade de Londres, no Reino Unido, onde ele pôde perceber bem de perto as mudanças e as transformações que estavam ocorrendo na sociedade. E aí também tu precisa saber que o Karl Marx ele foi um grande estudioso da história e da economia. E a partir desses estudos dele é que ele pôde perceber que o homem ele produz a sua própria história, mas não produz como quer, mas sim limitado ao contexto histórico e às suas condições materiais. Daí é que vem aquela matriz sociológica que eu disse para vocês, dessa relação entre indivíduo e sociedade, né? Que a sociedade e o indivíduo eles se determinam de acordo com o contexto histórico e as suas condições materiais. E aí eu trago ainda para cá, para essa mini biografia, o que o Karl Marx ele entende por trabalho, já que ele está analisando essas relações de trabalho. Para Karl Marx, trabalho é transformação, trabalho é essa ação e essa relação entre indivíduo e sociedade. E para Karl Marx, o trabalho também é a forma de trazer o indivíduo, fazer o indivíduo um ser social. É aí que vai diferenciar o homem de outros animais, porque o homem é o único capaz de fazer trabalho. Então, essa é mais ou menos a mini biografia intelectual que eu trago para a gente pensar um pouco sobre esse autor. E aí tu vai lembrar de novo, Karl Marx ele é um estudioso da história e também é um estudioso da economia. E ele vai fazer uma análise muito fina dessas relações de trabalho e como é que se processaram em cada contexto histórico. Ok? Vamos lá, vamos dar continuidade à nossa análise. Bem, para fazer a instrumentalização das categorias ou começar a analisar as categorias propostas pelo Karl Marx, a gente precisa de novo voltar à ideia de trabalho, né? De quando Karl Marx diz que nessas relações de trabalho existem duas classes, né? A primeira classe que ele coloca seria a burguesia, que é a classe que tem a propriedade dos meios de produção e a propriedade privada, e a segunda classe que é a classe trabalhadora ou a classe operária, que são os que só detêm a força de trabalho, né? Então tu vai ter na análise marxista a presença dessas duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. O proletariado sendo aqueles que estão no meio dos operários, né? Que não têm a propriedade privada dos meios de produção. E aí tu pode ficar imaginando, pensando, como é que se deu esse processo de uma classe ter a propriedade dos meios de produção e a outra classe não ter os meios de produção. Isso começa ali logo nos primeiros momentos da instalação das indústrias, né? Que começa a se apropriar das terras comuns, que é a terra de uso de todos, que começou lá aquele evento chamado o cercamento, né? Onde os grandes proprietários começaram a expandir as suas terras, né? E começaram a criar, cercar ali as propriedades e afastando cada vez mais os camponeses daquelas propriedades. E assim faz com que os camponeses já não tenham mais condições de viver do seu próprio sustento. Vai ser a partir daí que vai nascer, ou tem-se a origem da burguesia, né? E também vai ter-se a origem do proletariado, que vão ser esses pequenos camponeses que vão ser expulsos de suas terras e ficando em espaço cada vez menores e servindo de reserva de trabalho para chegar às indústrias. É bem que começa a origem dessas duas categorias, né, classes sociais propostas pelo Karl Marx. Os proprietários do meio de produção e os não proprietários. Mas aí, para a gente se aproximar de outras categorias, o que é a base da análise marxista, que é a exploração e a alienação, que é ponto forte do sistema capitalista, a gente primeiro precisa saber que dentro dessas relações de produção está se produzindo algo, né, que é a mercadoria. Então, a mercadoria ela vai servir agora de pano de fundo para a gente compreender essas outras categorias, né, de exploração e alienação. E aí tu precisa saber que a mercadoria ela tem um duplo caráter, né, que seria o seu valor de uso e valor de troca. E aí o que consiste esse valor de uso e valor de troca? O valor de uso de uma mercadoria é a sua unidade, né, para que serve. De um modo geral é isso, é a sua utilidade. Isso seria o valor de uso. E o valor de troca está relacionado ao quanto essa mercadoria vai valer para
para ser trocada por outra mercadoria. E aí uma informação bem legal que a gente pode ter que uma mercadoria é trocada por outra mercadoria. E aí, se tu não sabe, uma mercadoria universal é o dinheiro. Essa é outra mercadoria que vai servir ali de base nessas transações. Mas aí tu vai me perguntar, Benjamin, aonde é que está a alienação e a exploração que tanto Karl Marx disse nessa relação econômica produzida pelo capitalismo? E aí nós vamos adentrar agora a essa categoria, que vai ser chamada mais-valia, certo? Mas para isso eu vou tentar dar um exemplo prático para vocês de como é que se dá esse processo de exploração para se chegar à mais-valia, que ela se apresenta sob duas formas, mais-valia absoluta e mais-valia relativa. Para a gente entender um pouco mais como é que se processa essa situação, essa relação de exploração do proletariado pela burguesia, a gente precisa entender que o processo de obtenção do lucro ou da exploração, segundo Marx, ele não se dá na mercadoria em si, ele se dá no processo de contratação, onde o operário, ele nas suas primeiras 4 horas de trabalho, ele já obtém a produção do seu salário, e as demais horas de trabalho que vai ser executadas, elas são apropriadas pela burguesia. É bem aí que está o processo de exploração, né? E o processo de obtenção do lucro. E aí tu precisa saber que há 2 divisões nesse processo, né, de exploração, que seria a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. E aí eu vou te definir mais ou menos como é que são essas categorias. A mais-valia absoluta seria o aumento da jornada de trabalho para a obtenção de lucro. O que era 18 horas passa a ser 20 horas, cada vez mais para se obter o lucro naquele aumento da jornada de trabalho. E já a mais-valia relativa, ela perpassa pela qualificação do trabalho, com a participação da tecnologia para se ampliar e qualificar o trabalho. Isso seria a mais-valia relativa. Agora eu te trago um exemplo de 2 profissões que atualmente a gente percebe que uma está correndo risco de ter a sua extinção, né? Que seria de cobrador. Hoje, atualmente em São Luís, a gente vê que houve uma redução da quantidade de cobradores nos ônibus e a gente vê o aumento de motoristas que têm desenvolvido essas 2 funções durante o seu dia a dia de trabalho. Ele, ao mesmo tempo, é o motorista e também é o cobrador. Embora seja importante a gente dizer que com essa nova relação de trabalho, né, com essas 2 profissões, a gente tem um tempo de espera cada vez maior, né, do trajeto do ônibus a determinados lugares, uma vez que o motorista ele só pode sair depois que todos os passageiros entrarem. Eu quero te trazer, não essa discussão para agora, porque a gente pode desenvolver essa discussão depois, num segundo vídeo. Eu quero é que tu pense sociologicamente como é que essa nova forma de organização dessa profissão, motorista de cobradores, a gente pode pensar nessas 2 categorias, né, do Marx, né, mais-valia absoluta e mais-valia relativa. Então eu te convido a fazer essa reflexão e aí o meu WhatsApp vai estar aberto para você vir falar comigo e dizer mais ou menos o que você compreendeu, né? Se nesse novo processo, e aí eu vou dizer que é processo de exploração sim, porque está tendo a extinção de uma profissão e um profissional está executando 2 profissões. E aí talvez o aumento do salário desse profissional ele seja muito pouco, né, em relação ao que ele tem desempenhado, certo? Então é mais ou menos isso que eu quero te convidar a pensar e instrumentalizar essas 2 categorias em situações reais, em situações concretas da nossa atualidade. Vamos lá? Bem, agora já chegando às conclusões, né, dessa reflexão sociológica, eu quero que tu saibas a seguinte situação, que as críticas de Marx ao sistema capitalista sempre se deram ao processo de exploração, e a proposta dele era de uma tomada de consciência da classe trabalhadora, né, já que ela que produzia a riqueza, mas sempre vivia em péssimas condições de trabalho, né? Pois, segundo ele, a propriedade privada e dos meios de produção promovia isso, né? A exploração de uma classe sobre a outra.
Por isso é que a burguesia e o proletariado foram teorizados e fundamentados, né, nessa análise crítica, né, dessa relação de conflito que, segundo Marx, existe, né? Porque, de um lado, a burguesia ela visa cada vez mais o lucro, né? E, do outro lado, o proletariado vive visando melhores condições de trabalho. E é isso que eu quero que tu tenha em mente. E outra situação que eu trago para a conclusão dessa reflexão sociológica seria aquela teoria e a prática, né, proposta pelo Karl Marx, que seria socialismo e comunismo. E aí tu precisa saber de imediato que essas duas teorias, ou essa teoria em si, ela é uma proposta de superação do capitalismo. Que aí, no socialismo, tu vê ele como um sistema intermediário entre o socialismo e o comunismo, e o socialismo ele é pensado segundo aquelas formas de explorações e condições de trabalho, para que deixasse de existir a presença de duas classes sociais antagônicas, mas que existisse uma única classe, né, que passasse a pensar no bem comum, já que a classe da burguesia só pensava e visava no lucro, né, na obtenção desse lucro e na exploração. E aí é aí que se tem a perspectiva do socialismo. Já o comunismo, ele seria a superação total, né, dessa existência de duas classes sociais antagônicas. O comunismo, ele visaria o bem comum e de todos. Eu quero te deixar bem claro que nós não estamos nos aprofundando a essas duas categorias, mas nós estamos nos aproximando delas para pensar o que o Marx estava propondo frente a esse processo de exploração do capitalismo, entendeu? Então, para um próximo vídeo, ou aí depende muito de como é que a gente vai dialogar no final desse curso, a gente pode discutir um pouco mais e se aproximar dessas duas categorias, do socialismo e do comunismo. Eu penso, para daqui a alguns dias, conversar com uma historiadora ou com uma cientista social, um cientista social, para a gente discutir um pouco mais sobre essas duas categorias. Mas tudo vai depender das nossas condições, né? Então, é isso que eu tenho a te propor nesse momento, para a gente pensar sobre essa proposta feita pelo Karl Marx de superação do sistema capitalista, né? Que infelizmente é um sistema que explora e aliena o trabalhador, né? De todas essas etapas do trabalho, ok? A gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau.